Brevíssima história de uma panaceia, o Instituto Nacional de Colonização, durante o neobatulismo de 1943 a 1959. Um artículo de Agustín Juncal Pérez, da Universidade da República Uruguai e Universidade Federal Fluminense, Brasil. Em Uruguai, a terra é um recurso produtivo que alcança 16 milhões de hectares, equivale a 90% de sua superfície, e que a finais do século XIX assistiu um processo de privatização, cujos efeitos determinaram a concentração da propriedade agrária, e essa concentração persiste a começos do século XXI, e se toma como referência explotações de 1.000 hectares ou mais que ocupam a mesma superfície que em 1908, em comparação com 2011. Em 1908, 64% e 2011, 59%. Bem, em vários momentos da trajetória nacional, houve intentos de subdividir a terra com ações de políticas, programas de colonização agrária, e este artículo se vai explorar a partir do Estado Independente de 1830 em adelante, que se divide em 3 etapas. A primeira, uma colonização agrária, que abarca o século XIX, e que foi de predomínio de iniciativa privada. A segunda etapa em 1900, com o ascenso do batismo do Partido Colorado. E terceiro, com o neobachismo, com a restauração do setor baixista, com a condução de Luiz Batlle Berres. Em esta primeira etapa de colonização, houve as companhias de colonos que se focalizaram entre imigrantes para desenvolver a agricultura, como o exemplo de pobladores provenientes das Ilhas Canárias entre 1835 e 1842. Tras a finalização de um conflito interno chamado La Guerra Grande, de 1839 a 1850, existiu um novo empurre de primeiras empresas colonizadoras, que formaram várias colônias agrícolas, como a colônia valdense, piemontesa, suíça, que seus nomes eram de seus lugares de procedência. E já no final do século XIX, o Estado impulsionou série de leis e decretos para felicitar projetos colonizadores, e, aunque pareça algo paradójico, se realizou praticamente neste mesmo período que se privatizou a maior parte do suelo e se traçaram os limites da fronteira agrícola uruguaia. Algumas dessas experiências se realizou em zonas fronteiriças com o Brasil, que em muitos casos resultaram em fracassos rotundos. Já na segunda etapa de 1900, com o ascenso do baixismo do Partido Colorado, foi que se permitiu iniciar a colonização com participação direta do Estado. Foi no primeiro governo de José Batlle Ordóñez, de 1903 a 1907, que estimulou a colonização em departamento de Paysandú, com a Lei 16 de dezembro de 1905. Foi aí onde se conformou na Comissão Honorária de Colonização, que depois passaria a chamar-se a Comissão Assessora de Colonização, em 1903. A colonização direta do Estado começou com a aprovação da Lei 4.301, de 22 de janeiro de 1913, por la qual se estabeleceu a possibilidade de adquirir e expropriar terras cuja finalidade única deveria ser a venda a colonos mediante créditos hipotecários. Esses processos colonizadores relevantes tem o exemplo das colônias russas de San Javier e Ofir, em Rio Negro,
e a colônia 19 de abril, que foi da população italiana e rodia em Paysandú. Um novo rito se forrou com a criação da Seção Fomento Rural e Colonização, por intermédio da Lei 7.615 de 1923, que começou a funcionar dentro do Banco Hipotecário do Uruguai, BHU. Com a criação da Seção de Fomento Rural e Colonização, o BHU centralizou as ações da colonização agrária. Então, hasta 1947, a obra colonizadora conta com um solapamento de 3 instrumentos. O mais destacado foi o Banco Hipotecário do Uruguai, com sucessão de Fomento Rural e Colonização, conseguiu adquirir 140 mil hectares, mais de 40 mil hectares foi otorgado mediante diferentes operações aisladas, e a Comissão Assessora de Colonização, de 1905 a 1923, sumou umas 20 mil hectares. Em suma, a área colonizada com intervenção do Estado foi de um pouco mais de 200 mil hectares. Antes de ingressar para a terceira etapa da década de 40, começaram a emergir críticas à política colonizadora do Banco Hipotecário do Uruguai. Contava com pressuposto limitado devido à ligação com os prazos de cancelação das deudas de los colonos já beneficiados. Então, a sociedade política e civil concluiu que o sistema de BHU estava totalmente permitido para atender a situação de agricultores com dificuldades de acesso à terra. Foi aí onde começou um novo horizonte de colonização agrária por uma nova institucionalidade. Essa nova etapa foi a terceira etapa, com o neobatismo, a restauração do setor batista com a condição de Luiz Batlle. Esta terceira etapa começou com os debates, intercâmbios, que voltaram na década de 40, também com hechos mais salientes que conduziram à criação do Instituto Nacional de Colonização. Na época, era uma panaceia para os problemas agrários do país, como uma cura, uma solução para os problemas agrários. E os resultados que das políticas se implementaram barro o período que a historiografia uruguaia identifica como neobatista, que foi a restauração do setor batista do Partido Colorado, que contou com a condução política de Luiz Batlle, que foi figura política central do país entre 47 e 58, foi sobrinho do ex-presidente e líder de batismo do Partido Colorado, José Batlle Ordóñez, que foi presidente em 2 ocasiões, de 1903 a 1907 e de 1911 a 1915. Desde os seus 8 anos de idade viveu com seu tio, logo do falecimento de seu padre, e na década de 50 disputou com seus primos César Rafael Lourenço Pacheco o legado do batismo. Por isso abandonou a histórica lista 14 para criar seu próprio espaço com a lista 15. Em 1946 foi eleito vice-presidente, tras o falecimento de Tomás Berreta, e assumiu a presidência da República entre agosto de 1947 e março de 1951. Luego da reforma constitucional de 52, que estabeleceu um poder executivo de um regime colegiado, foi eleito para integrar o Conselho Nacional de Governo em período de março de 55 a fevereiro de 1958, e, ademais, resultou eleito senador em 3 oportunidades, 1942, 1958 e 1962. E aí empieza uma nova etapa que vai ser o debate sobre a colonização em los 40.
En la década del 40 hubo la segunda posguerra, que influenciaron el debate del agro uruguayo, como la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, en 1945, los procesos de reforma agraria en países del este europeo, y modificaciones legales de colonización agraria de Argentina. Sobre o último, existe um considerável conhecimento da criação do Conselho Agrário Nacional em 1940. Com o golpe bueno de fevereiro de 1942, pôs fim aos pactos e à Constituição do terrorismo e permitiu uma restauração batista, um triunfo eleitoral de Juan José de Amenazga em novembro de 1942. O regresso do batismo se desarrollou os principais debates sobre a colonização agrária devido ao desgaste da política colonizadora do Banco Hipotecário de Uruguai. Buscaram opções para solucionar um conjunto de problemas socioeconômicos do setor agropecuário. Também se constatou com o Censo General Agropecuário de 1937 o baixo nível de produção rural, com apenas 342 mil pessoas que viviam em meio rural, com uma população de 2 milhões de habitantes, e também o estancamento da produção agrária, tanto de estoque bovino, tanto de ovino. Ou seja, que é um país claramente de matriz ganadeira, menos de 20% da população vivia em meio rural. A agricultura requeria um trabalhador a cada 10 hectares e a ganaderia um trabalhador a cada 102 hectares. E os principais problemas sociais agrários era que os agricultores arrendatários eram desalojados por os donos dos campos, também uma crescente desocupação rural, que manifestava o êxodo rural hacia as cidades, da precária situação de vida em los rancherios onde vivia e se reproduzia a mão de obra de las instâncias. Então, com a assunção do presidente Amezaga, a questão social agrária tomou um novo impulso dentro da agenda política e começaram a emanar diversos projetos de lei. Se apelaram a medidas de políticas de colonização favoráveis a los arrendatários para melhorar as condições da produção familiar e os mercados alimentários de Uruguai. Houve diversas propostas em setor político. Foi proposto por a Associação Rural de Uruguai, ARO, e a Federação Rural, FR, projeto que redujo o regime de trabalho nas explotações agropecuárias, e também não existia menções de acesso à terra para arrendatários e assalariados rurais. Então, na década de 40 foi consenso que todos os partidos políticos contavam com menos uma posição firme de discutir sobre a realidade agrária, e mais especificamente em matéria de acesso à terra. A Lei de Colonização de 1948, por meio da Lei 11.029 del INCE, surgiu para promover uma racional subdivisão da terra e sua adequada explotação, procurando o aumento e a melhora da produção agropecuária e a erradicação e bem-estar do trabalhador rural. Com um sentido de justiça social. Bem, para chegar a essa lei, houve uma importante conjuntura que foi de 1944 a 1947, foi a instância do trabalho da Comissão Especial de Reforma Agrária do Senado, conformado em 1944, também a instância do primeiro Congresso Nacional de Colonização, organizado pela Comissão Nacional de Fomento Rural, CNFR, que se realizou em Paysandu em 1945 na Gran Assembleia Aberta, com diversas instituições oficiais, e aí se concluiu a colonização pública dirigida por uma entidade colonizadora com autonomia, várias modalidades individual, coletiva
para otorgar la tierra e a declaração da função social da terra. Já a terceira instância foi a discussão parlamentar e posterior aprovação da lei. O presidente Tomás Berreta enviou mensagem à Assembleia General em abril de 47, retomando as conclusões do Congresso de Paysandú de 1945. Planteou a necessidade de imediata sanção e orientou a estação colonizadora do Estado. Já quando o presidente Luiz Batlle-Berres, que assumiu a primeira magistratura logo do falecimento de Tomás Berreta, em agosto de 47, confirmou a disponibilidade presupuestal para o plano colonizador. Então, o link se acordou que o primeiro diretório seria conformado por 5 membros, de los 5, 3 do Partido Colorado, também do Partido Nacional Independiente, União Cívica, Partido Socialista e Partido Comunista acordaram aprovar o projeto, que foi impulsionado pela Comissão de Reforma Agrária do Senado em dezembro de 1947 e foi aprovado por o Senado e a Câmara, que aprovou nos primeiros dias de janeiro de 1948. Ele em tempos do debatismo, que em período de 1948 a 1959 houve a maioria do Partido Colorado, com o quincismo, né? Saíram da lista 15 os presidentes de INC, que os sujeitos sociais agrários que tinham prioridade eram os arrendatários, desalojados, os habitantes de los rancherios e os agricultores e imigrantes. A administração das terras de INC, que se transferiram de las tierras procedentes da ex-seção Fomento e Colonização do Banco Hipotecário Uruguai, que superaram 175 mil hectares, e nos anos posteriores se foram incorporando novas superfícies. De 48 a 59 conseguiram incorporar mais de 146 mil hectares. Desse modo, ao final do período do Partido Colorado, o INC administrava algo mais de 320 mil hectares. Em los 3 primeiros anos se incorporaram mais de 31 mil hectares sobre a presidência de Antônio Rubio. No período de 51 a 54 se duplicou e superaram os 68 mil hectares. E no último período de 55 a 59 mostra uma caída, totalizando um pouco mais de 47 mil hectares. Nas considerações finais, se observou que a construção do Instituto Nacional de Colonização, luego de los consensos alcançados por diferentes partidos políticos na década de 40, depois de 70 anos, o INC continua em funções a começos do século XXI. Os principais resultados da gestão no período neobatista de 1948 a 1959, que, em comparação a outras etapas, encontra um momento de ampliação considerável da superfície destinada à colonização agrária. Respeito à tônica da colonização agrária, em primeiro término, ao colocar em foco na situação dos agricultores desalojados e, em segundo término, por la inclusão de novas figuras jurídicas em regime de tenência de la tierra. Também houve um período da década de 50, quando a crise do modelo de industrialização dirigida por el Estado impactou negativamente na financiação da obra colonizadora. Essa ausência de financiação significou um elemento decisivo para novos enfoques críticos que procederam desde as próprias filas do batismo e expuseram com claridade a desconformidade com as políticas. É necessário continuar indagando a política colonizadora, que resultou clave e o final se produziu em 1959 com a derrota do Partido Colorado.